Da oficina de leitura terapêutica. Hoje nós temos uma oficina de leitura terapêutica, né, Antônio? Na semana passada foi uma palestra, né? Hoje vai ser uma oficina de leitura terapêutica e o tema foi uma sugestão da professora Vanete, né? Isso. Cadê ela falando isso, hein? Ainda não apareceu. Não chegou ainda, né? Mas é muito provável que no decorrer da nossa apresentação entra. ela compareça à nossa exposição. Então, sejam todos bem-vindos ao Espaço Terapêutico Vida Integral. Eu sou o professor Dr. Valdemir Bezerra da Silva. Aqui ao meu lado temos o Dr. Antônio Ferreira da Costa. A Cilei, que é a doutora também, a Cilei Marinho Paulina, ela está participando usando o meu nome, Valdemir, porque ela que aceita o pessoal aí, tá bom? Porque o Google Meet, a gente não consegue ministrar a palestra e aceitar a turma para participar ao mesmo tempo, né? Daqui a pouco teremos também a presença online da doutora Angelina Daniel Assis. E sejam todos muito bem-vindos ao Espaço Terapêutico Vida Integral. Já temos um convite já, né, para a nossa amiga, a professora Helena, né, Helena? Helena Goulart. Helena Goulart, o sobrenome dela é bonito, né? É. E já vai preparando para nós aí uma palestra para você trazer aqui esse conhecimento que você tem maravilhoso sobre a psicanálise integral ou trilogia analítica, ciência desenvolvida pelo Dr. Norberto Rocha Kepp. Aliás, uma dica legal é a seguinte, né, Antônio? O pessoal poderia acessar no YouTube os vídeos que tem lá, são vários programas do Stop a Destruição do Mundo. O Homem Universal. O Homem Universal também. E tem programas atualizíssimos, bem muito assim do momento, que o Dr. Kepp está falando sobre questões pertinentes à saúde interior, à saúde psíquica. É muito válido para todos conhecer esse material. Não é verdade, Antônio? É bom fazer um esforço, quem acompanha aqui o trabalho, para poder fazer uma divulgação, né? Ajudar a divulgar, porque a mídia massifica com tantas informações para confundir a população. E o excesso de informações tira a pessoa, perde a memória, né? Fica muito fora da realidade. E esse trabalho, esses vídeos, eles são justamente para fazer uma correção nessa questão aí de racionalização, de alienação. E outra, é uma informação com qualidade que traz transformação interior, que é o que a gente precisa se conhecer. Outra coisa importante também a gente poder divulgar aqui é a FATRI, a Faculdade Trilógica, né? E que ela, então, traz um conhecimento maravilhoso sobre o trabalho do Dr. Norberto Kepp. Quem quer conhecer essa obra está tendo a oportunidade de ouro de fazer cursos agora direto na Faculdade Trilógica. Vale a pena conhecer todo o rol de conhecimento que é proposto e ensinado nessa faculdade. Né? Porque é uma escola terapêutica. Começou com a psicossomática no Hospital das Clínicas. E foi aprofundando, avançando, e o Dr. Kepp desenvolveu o próprio método dele, que se tornou curso técnico, além da escola de psicanálise genuinamente brasileira. Sim. Ela hoje é uma faculdade com vários cursos na área de meio ambiente, pedagogia, educação, né, artes, teologia, principalmente. Então, lidar com os conflitos, Kepp Motor. A nova física, né? É a nova física. Então é muito importante, é um estudo muito importante. É uma escola que vocês têm a oportunidade de acessar aí pelo YouTube, né? Então não percam essa oportunidade. E conhecer, né? O material que é vasto. Não dá para falar em 10 minutos ou 1 hora sobre todo o material e o trabalho do Dr. Norberto Kepp. Nós não temos condições de fazer isso. Tem que ir ver, vai e veja, né? Então vamos lá, Antônio. Hoje nós temos uma leitura terapêutica. O texto é muito curtinho, Antônio. Né? Mas me fez refletir tanto que eu até escrevi uma mensagem e está divulgando para todo mundo. Então hoje, olha que interessante, a libertação do ser. Aliás, este tema foi extraído do livro Metafísica 1, escrito pelo Dr. Norberto Kepp, tá bom? Só que além desse texto, nós vamos ler no segundo momento da nossa oficina de leitura terapêutica, eu vou trazer antes um texto que é uma parábola bem curtinha, mas é uma mensagem muito importante e tem tudo a ver com o ser. Vamos conhecê-lo, Antônio? Vamos lá. Um detalhe, a gente está recebendo a visita hoje também do André, né? O André. Olá, boa tarde a todos. Estou aqui, espectador ao vivo aqui. André. O André está com a gente hoje. Fica aí, viu? Pelo menos a 1 metro de distância. Fico. Vamos lá, então. Parábola a rosa. Quanta beleza tem a rosa, não, Antônio? Sim. Né? As flores, no geral, elas são lindas, né? Sim. Elas trazem a beleza, né? O perfume. Eu não me lembro de nenhuma flor
que não me agradasse. É difícil ter, né? Todas elas embelezam nossos Tem sonhos, né? toda a parte da criação traz uma referência da substância de Deus, né? Como ele é. Então tudo que ele faz é bom, é bonito, é agradável aos olhos, né? E isso é bíblico, né? No Gênesis tem essa informação. Então, se uma pessoa olha para alguma coisa assim da natureza que é essencialmente feita por Deus, não distorcida, e não acha bonito, mas se incomoda, aí já é uma alteração da pessoa. Tá com a visão turva, né? Tá com a visão turva. Vamos lá. Então, o texto de hoje é esse, Antônio. O senhor quer ler ou quer que eu leia? Posso ler um pouquinho? Pode. Pode alternar, né? Pode. O senhor lê, você quer ler um, eu leio o outro? Eu leio a primeira, vamos fazer assim, eu leio uma palavra, você lê a outra? Aí vai demorar muito, vai ficar muito jogral. Vamos lá. O senhor lê na íntegra essa página ou leu a outra na íntegra? Um certo homem plantou uma rosa e passou a regá-la constantemente. E antes que ela desabrochasse, ele a examinou. Ele viu o botão que em breve desabrocharia, mas notou espinhos sobre o talo e pensou: como pode uma bela flor vir de uma planta rodeada de espinhos tão afiados? Entristecido por esse pensamento, ele se recusou a regar a rosa, e antes que tivesse ou que estivesse pronta para desabrochar, ela morreu. Olha aí. É um texto muito curto, porém traz uma mensagem profunda que faz a gente refletir. Pode contar a história da nossa vida, não sei. Pode, isso mesmo, Antônio, isso mesmo. Que maravilha a gente poder pensar com este olhar, a princípio, né? Se colocando até como a flor mesmo, né? Que não é cuidada e que a gente fica atarantado, né? Quando e não só se colocando como uma flor, mas também como o próprio homem. Como a erva daninha, que às vezes é o... que sufoca. Que se gora, né? Gora os talentos, gora o vizinho, as pessoas que... Agora, uma coisa importante na atitude do homem, pode observar, ele atacou a beleza, né? Com a desculpa dos espinhos. Isso. Olha só, né? Então, ao invés de ele notar a beleza, ele ficou dando mais importância aos espinhos. E desprezou a beleza. E agora, uma outra coisa que me chamou a atenção, né? Ele ficou triste com os pensamentos, não com a realidade em si. Sim. Porque a realidade, se ele tivesse aceito a realidade, o que iria acontecer? Ele iria continuar tratando da flor. Mas como ele ficou nos pensamentos, nas ideias dele, nas emoções dele, o que aconteceu? Ele então abdicou de cuidar daquela flor, né? E aí ela morreu. O resultado de algo que está nele, ele não percebeu, né? Será que, de uma certa forma, a gente faz isso com a nossa vida? Acho que sim, né? Com certeza. Né? O que representa a flor na vida de uma pessoa, né? O que seria a flor, né? Aí cada um vai fazer a sua reflexão, né? Vamos aproveitar que os amigos estão aqui. André, para você, o que significa a flor? Bom, eu penso que a gente né, acredita, né, que viemos de um Criador, né? Então, obviamente que ele nos dá só coisas boas, né? A formação do nosso ser só pode ter coisas boas, né? Só que a gente cria esses espinhos, né? Então, essas coisas boas seriam os talentos inatos que a gente tem, né? Afeto, essa questão de querer fazer o bem, né? De querer fazer uma coisa bonita, de querer fazer alguma coisa que é ligado a toda essa questão boa. Então, isso é a verdade, né? Então, essas acho que seriam os elementos bons que, na prática, a gente não deixa vingar muito, né? Que bonita reflexão. E é verdade, nesse sentido, quando a gente está nessa ação boa de cuidar desses elementos bons, então não vai ficar triste, vai ficar como então? Feliz, alegre, porque está fazendo o que precisa ser feito, é o esperado. Né? Quer dizer que a alegria, ela é o resultado de uma consciência de aceitação ao que é belo. É isso. Se você faz o que é belo, tem uma atitude de beleza, não se omite diante do belo, daquilo que tem que fazer, você vai aflorar de alegria. Ah, que bonito! Gostei. Então a vida é um jardim de alegria. Se a gente recusa, murcha. Murcha, seca. Quando a gente está meio murcho,
Está recusando algo bom. Está recusando algo que está lá dentro. Não é por conta de algo lá de fora. Não é por conta das relações, Sim. da economia, da política. Porque isso seria prestar atenção mais nos espinhos. Isso, André. Né? Isso aí. E aí já não está nessa ressonância que você falou de aceitação, né? Então não tem como ficar alegre assim. Né? E às vezes a pessoa usa essa desculpa, né? Para não dar conta daquilo que já está lá. Aceitar. Aceita que já está lá. A beleza do que já existe, né? Agora vamos fazer o seguinte. O texto é curto, mas você viu como a gente já falou? Seria legal agora, quem está ouvindo, se quiser também, né? tecer um comentário a respeito do que percebeu. Por favor, antes fale o nome e depois faça o seu comentário. Agora é com vocês. ...180 pessoas assistindo, ninguém vai falar? Não, é que às vezes eles estão pensando muito e também não precisa falar atropelado, tá, pessoal? Fala um de cada vez, tá? Pode falar. Eu sou a Maria de Fátima. Oi, Maria de Fátima, bem-vinda. Contribua. Colega do André. Isso, colega. Aí, André. Já estão em conflitos. É isso aí. Muito bem-vindo. O André confirmou aqui. É isso aí, Fátima. Então, eu vejo, através da rosa, toda a beleza e delicadeza de Deus. Né? Então, se a gente apreciar mesmo, pegar a rosa nas nossas mãos e observar, existe muita delicadeza e criatividade que o homem não consegue atingir. Assim, com as próprias mãos, né? Então aí eu vejo também a grandeza de Deus, né? Que a gente nem por um segundo consegue, o ser humano consegue fazer flores artificiais sem vida. Verdade. Mas chegar a fazer uma flor tão maravilhosa quanto essa é impossível. Então, isso retrata a nossa pequenez diante da criação, né? Diante da beleza, da bondade de Deus. E, através dos espinhos, eu vejo também que, às vezes, a gente se agarra nos espinhos para não perceber toda essa beleza, essa grandeza divina, para esconder mesmo. Né? Só que os espinhos machucam, os espinhos ferem e, consequentemente, a gente está no sofrimento, porque a gente fica mais nos espinhos, né? Verdade. E o que se a gente desgarrasse dele, a gente poderia sentir essa singeleza, essa delicadeza, essa nobreza de Deus, né? Perto da gente, não só assim, na rosa, mas dentro da gente, esse toque, essa leveza de Deus dentro da gente. Eu vejo assim. Parabéns. Muito boas suas inferências. Obrigado pela contribuição. Isso aí. Mais alguém gostaria de falar? Você que está aí com a vontade de falar, mas está com vergonha, perca a vergonha. Fale algo que vai ajudar nós que estamos aqui ouvindo, sedentos de conhecer algo que ultrapasse o nosso saber. Liberte o seu Boa ser. tarde, Valdemir, é a Marta. Oi, boa tarde, Marta. Pode Então, falar. eu percebi o seguinte, me corrija se estiver errado, mas eu acho que aquele senhor, para não ver a dor, para não ver os espinhos, preferiu abrir mão da beleza. Ou seja, eu até me identifico um pouco com isso. Às vezes, para não ter um sofrimento, eu deixo de passar por alguma coisa, imaginando que eu poderia sofrer por aquilo. E aí eu não experimento o que é bom, com medo
achando que a coisa ruim pode ser pior. Então, eu acho que ele desistiu da rosa para não ver os espinhos. Ou seja, desistir da felicidade para não ter perigo de sentir dor. E sofre mais ainda, né? Sofre mais ainda. Quando está muito no sofrimento, é justamente porque fez essa inversão. Né? Fica envolvido na emoção de ficar só observando os espinhos, ou seja, não aceita que a vida, a rosa e nós próprios temos as limitações, nós vamos errar, vamos cometer equívocos. Mas se a gente fica só focando nessa ideia de ser perfeito, de não ver espinho, de não ver equívocos, de não ver os problemas que a gente tem todo dia, né? Aí a gente não presta atenção no mais importante, justamente já para ter um pretexto. Por causa dos espinhos, por causa dos problemas. A gente não tem muito esse discurso. Você não sabe como que é a minha vida, não sabe como é a minha realidade. Verdade. A gente usa muito isso, esses espinhos para murchar, né? E abdicar da realidade, né? Fica mais no problema do que na própria realidade. Então, não vive a realidade, vive as ideias que tem a respeito do problema. E nem é aquilo tudo também. Nem é aquilo tudo. Né? Vamos lá. Então é o seguinte, agora a gente vai dar continuidade e eu vou deixar aqui, a gente vai ler agora, uma inferência que eu fiz a partir dessa leitura, tá, pessoal? Que foi essa daqui, ó. Assim é com muitas pessoas. Dentro de cada alma há uma rosa. As qualidades dadas por Deus e plantadas em você, crescendo em meio aos espinhos de suas faltas. Muitos olham para dentro e acham que está tudo bem. Mas dentro só tem apenas os espinhos, os defeitos, fazendo a pessoa sofrer, e ela se pergunta, por que sofro? A pessoa sofre porque se recusa a regar o bem que está dentro dela, e, consequentemente, o bem morre. Interessante, né? Então, tá aí uma reflexão. Tem mais, tem uma outra também que eu coloquei até no grupo, tá? Vamos lá. Antônio, agora a gente vai fazer o seguinte, a gente vai dar continuidade lendo aquele texto que a gente iniciou o nosso trabalho hoje. Certo. Que é esse daqui, ó. A Libertação do Ser. Aliás, este texto foi extraído deste livro que está aí, ó. Metafísica Trilógica, A Libertação do Ser, escrito pelo Dr. Norberto Rocha Kepp, leitura que eu recomendo a todos. Aliás, é uma trilogia, né? Tem o número 1, o número 2 e o número 3 deste livro sobre metafísica. Muito interessante essa leitura, eu recomendo a todos. Vamos conhecer esse texto então, Antônio? Vamos. Então agora aqui a gente vai fazer o intercalado, tudo bem? Sim, senhor. O senhor quer começar ou eu? Pode começar. Viu? A grande libertação do homem advirá pela liberação do ser, o seu próprio e o social. Temos de libertar nosso ser do desejo de destruí-lo e, ao mesmo tempo, do tipo de existência social que leva a atacá-lo, pois a liberdade em si reside no ato de ser, enquanto a escravidão seu impedimento. Informação importante, o que é o ser? A gente tem aqui como referência o ser, o que é bom, o que é belo e o que é verdadeiro. É a bondade, a verdade e a beleza. É o ser. Fora disso, é o não ser. Então, o medo, a ansiedade, a raiva, o ódio, a ira, a luxúria, a preguiça, e todas essas atitudes são atitudes contra o ser, que impedem o ser de se desenvolver. E é importante também ressaltar que liberdade para o Dr. Norberto Kepp, ela está diretamente atinada com a ação de fazer o bem. Fora disso, não é liberdade, é escravidão. Queria fazer só uma observação, Valdo, com a parábola, que é a questão, né, que você disse o que é o ser, né? A bondade, a verdade, a beleza dentro da gente é a rosa. É isso né? mesmo. E toda essa questão que você falou do ódio, do medo, da raiva, da ira, da preguiça, são os espinhos. São os espinhos. Né? E naquela história tão simples a gente consegue entender como a gente faz isso muito na nossa vida. É né? isso mesmo, André. O ser, então, é a rosa, com toda a sua beleza e qualidade, perfume. E os espinhos são essas atitudes invertidas que todos nós adotamos e supervalorizamos. E por isso, muitas vezes, abandonamos o bem, pensando que lidar com os espinhos causa sofrimento. Quando, na verdade, não querer lidar com os espinhos é que traz o sofrimento. Né? A censura à consciência dos espinhos, que faz a pessoa sofrer. O senhor gostaria de falar alguma coisa, doutor Antônio? Não, mas é isso aí mesmo. Que bom. Não dá para falar nada, eu só estou refletindo. Também? Eu também. Vamos lá. Então, por favor, agora o senhor lê. O senhor quer ser o vermelhinho ou o pretinho?
pretinho. Então tá bom, seu pedinho. Vai lá. O cliente JG afirmou que tanto D como WA, o fulano e ciclano, davam razão às pessoas que cometeram injustiça contra ele. O que acha dessa conduta? Perguntei. Uma grande destruição contra a minha pessoa. O senhor está vendo, através delas, que tem uma enorme agressividade e, como vive na autorreferência, pensa que todos estão contra si, querendo destruí-lo. Olha aí, um exemplo muito bonito de projeção que essa pessoa está fazendo, que a gente pode, então, observar na própria vida, né? E a autorreferência, no caso da projeção, a pessoa fica se destacando em tudo. Eu. Isso mesmo. Ela é o centro de tudo, interpreta tudo através do interesse dela, Aliás, bem para ela, né? Essa autorreferência, ela é a causa de ansiedade. Uhum. Sabia disso? Eu queria só conversar de novo com aquela história nessa fala do Antônio, porque justamente esse pensamento aí, nessa questão da autorreferência, é uma questão meio de soberba, né? Se colocar lá em cima, então isso já é um impedimento ao ser, né? Você já não está trabalhando com a rosa, já é um elemento espinhoso, né? E aí fica prestando atenção nos espinhos, mas não que tem em si. Acha que é fora, o que ele colocou ali, Só tá vendo achando que espinho os dos outros outros. estão atacando ele, né? Então os espinhos ele está vendo apenas nos outros, e não essa atitude que ele adota de cacto, né? Exatamente. Atitude de cacto. De porco espinho. Também. Porco espinho. Apesar que, Espinha todo mundo. sai espinhando todo mundo, né? Você não tem espinho, vocês que estão se espetando. Aquele peixe-leão também, né? Um escorpião, né? Parece que ela tem espinhos venenosos. Venenosos. Então, vira aqui, Antônio, vamos lá. Olha que interessante, né? Boa, muito boa, né? Agora, falando essa questão que eu falei que causa ansiedade, é que a pessoa cria uma bolha existencial e ela acredita que tudo que ela pensa é realidade, né? Então, essa autorreferência faz com que ela não perceba a realidade como é e ela começa a sofrer achando que vai ser atacada, que vai ser prejudicada, e isso causa muito mal-estar, medo, pânico, começa então até da falta de ar. Paranoia, né? Paranoia, um monte de sintoma começa a aparecer na pessoa. Por quê? Porque ela está impedindo de receber a verdade. Ela está boicotando com a verdade, com a energia da verdade, com os universais, que está aqui, vindo direto do Criador. Então, não é, nem é como se ela recebesse, no caso, que é também, mas já está dentro, porque não tem como não receber esses universais. Já está, mas a pessoa Porque- não identifica, Porque ela recusa o que ela própria é. não aceita. Não aceita. Então não é uma questão de ela acreditar que É. precisa melhorar a coisa fora para aí ela estar bem. Ela precisa estar bem para poder melhorar as coisas fora, né? Então, ela negando o bem que tem, ela fica nessa situação de enclausuramento, né, de fechamento, encismesmada. Então, não consegue perceber a realidade porque ela não vibra com a vida. Ela está boicotando a sua existência, o E seu ela- ser, A gente passa a confundir o sintoma com o ser. com o ser. Então a gente não quer ver o sintoma, né, os espinhos Isso. próprios que coloca, Isso é importante. e Antônio. passa a ficar na paranoia, né? Detalhes, e E confundir, acha o que o sin- ser é assim. e confundir o sintoma com o ser é tão sério que muitas vezes a pessoa pergunta: o que você tem a pessoa fala: eu sou isso, eu sou depressivo, eu sou angustiado, eu sou... Não, Eu sou assim. eu sou assim, não. Você Desde está... criança que eu sou assim. Você está nesta condição, você Eu se falei colocou muito nessa isso. situação. Entendeu? É importante a pessoa sim. conscientizar isso. Sim. Porque ela adota atitudes que são contra o ser, impede o ser de se manifestar. Aí vem toda a tristeza, todo o mal-estar, toda a doença psíquica, orgânica e social. Vamos lá, Antônio? O contrário vale também, pois quando o indivíduo ataca o próximo, é sinal de que está projetando nele toda a fúria contra a consciência do estrago que está realizando a própria existência, com o agravante de projetar no semelhante o que faz. Então, de qualquer maneira, a gente não vendo em nós os nossos espinhos, a gente sempre vai colocar os espinhos nas outras pessoas. Ultimamente, o Dr. Kepp tem falado muito da identificação invertida. O senhor gostaria de explicar para nós o que é esse conceito, doutor? Então, como eu estava falando agora há pouco, então quando você não percebe os seus espinhos, quer dizer, você saiu da realidade, não está vendo uma realidade que você inclusive tem e que cria, e censurando, você passa a projetar
esse problema que você tem em quem não merece ou em quem você, por inveja, assim como tem da própria essência, daquilo que é bom, que você está estragando, você projeta às vezes em quem não só não merece, mas quem mais te faz o bem. Então você faz a identificação invertida. Os seus espinhos, a sua maldade, a sua crueldade, né, aquilo que você tem de ruim que você não tem consciência, no delírio de grandeza, de idealização projetiva, você idealiza isso. Põe esse problema fora, no outro, pode ser na família, no pai, na mãe, na namorada, no amigo. E o que a outra pessoa tem de qualidade, de bondade, de tolerância, alguma virtude que ela tem em relação a você, você vê aquilo não nela, porque você já está numa situação de delírio. Passa a ver que você é que tem aquela qualidade. Sem ter, é um delírio. Detalhe, né? Aí a gente observa que é uma arrogância em alto grau, né? Que a pessoa ela se coloca no lugar que ela não está. Então ela sobe nas esferas, né? E infelizmente a queda é grande também. E daí vem toda a problemática de insônia, desespero, pânico, porque ela não é aquilo que ela está pensando e está sofrendo. Porque... Então, esse delírio de grandeza, ou a teomania, a megalomania, é uma das causas mais fortes de patologia da humanidade. Todos nós temos esses problemas. Sim. Então é bom focar que quem mais lidar com essa teomania em si, vai saber lidar com os teomânicos de fora, Isso. Não vai ser liderado por esses teomânicos e vai conseguir se desvencilhar dessa patologia para ficar mais dentro da realidade. Então vamos lá, agora o senhor lê o próximo. Não se deveria perguntar se o homem é livre ou não, mas se ele quer ser livre, para quê? Se é para realizar o bem, não precisa de liberdade. Mas se é para o mal, por que a deseja? Estou mostrando que a realidade está sempre atrás de um sintoma. Ou melhor, do que aparece. De maneira que a aparência de um fenômeno não esclarece a sua essência. Olha que interessante. Esse parágrafo me fez pensar muito na questão da doença. Que a pessoa às vezes fica tanto na doença e acredita que ela exista por si. Quando na verdade está claro que para todo aspecto patológico, doentio, existe um elemento são, saudável, autêntico, que foi deturpado, negado, corrompido, destruído, abandonado. E que a pessoa não dá conta disso, porque ela fica no aspecto sintomático, ela é a doença. Tanto é que a doença não existe por si. O que existe é a negação, consequência à saúde. Do que são. Aí entra diretamente, na negação além da teomania, né, que também, a inveja. Total. A inveja que todos nós temos de tudo que é bom, belo e verdadeiro. E principalmente de onde vem essa substância de tudo que é de Deus. Do Criador. Então o grande problema da humanidade, que o cientista Norberto Kepp coloca, que é isso que às vezes a gente fica até um pouco, poxa, nunca tinha pensado nisso. Mas a base de toda a problemática da humanidade é a inveja que a gente tem do Criador, né? De Deus, que é quem mais nos fornece amor, mais nos fornece tudo de graça. Não, é tão importante observar isso, né, que ontem eu estava dando aula para as minhas alunas e a gente estava falando sobre a questão do meio ambiente, né, o quanto o meio ambiente é atacado, né? E a gente para observar, todas as questões da biosfera, elas são atacadas, seja os ares, os mares, o planeta Terra como um todo, a vegetação, a fauna, tudo é atacado. Aí eu falei para as meninas, então, a gente observa que o ser humano não trata bem da natureza, né? Aí só, não trata mesmo não, foi assim. Mas da mesma forma que ataca a natureza externa, também agride a própria natureza interior. Já pensou a pessoa passar a vida inteira sem ter contato com a natureza interior dela? Não é? Ou seja, tendo tido uma vida estéril, uma vida fora da realidade. Sim. E ela não vai ter outra oportunidade. Então, é uma forma suicida que é bom a gente refletir. Os poderosos, por exemplo, o poder patológico da humanidade, eles têm referência, ciência de mecanismo de produção de maquinários para trabalhar, motores, que não poluem, não precisaria do petróleo. Sim. Agora, por que agora talvez eles vão começar a usar? Estão dando um prazo para o petróleo.
Por que não usaram antes? Porque agora eles já acumularam riquezas, Suficiente. detonam com o planeta e, sob a justificativa que eles vão fazer e trazer a cura, se apropriar de todas as belezas do mundo só para eles poderem usufruir. E a população ser alijada do processo. Enfim, vamos lá. Isso é tudo questão que pode ser aprofundada no decorrer dos programas. Vamos lá, Antônio. Nota-se, fundamentalmente, que o ser humano quer ter liberdade para destruir o ser, o que é bom, belo e verdadeiro. Em primeiro lugar, o seu, e depois tudo o que existe. O grande problema está nessa negação ao ser. Daí partem as dificuldades e desastres. Sejamos pessoais ou sociais. Essa é a causa das perturbações psicossociais. Olha que interessante. Aqui é sejam os pessoais. Tá? Não é sejamos não. Tem um erro aqui. Mas enfim. Sejam os pessoais ou sociais. A questão é essa. Qual é a fonte, então, de toda a problemática do ser humano nessa Terra? É o ataque que ele faz... A inveja que tem da natureza. Ao ser, né? Ao ser. Sabe o que me chamou a atenção? É que assim, que é bom, né? todo o mimimi, toda a reclamação que tem é sempre no sentido de querer ter liberdade para fazer o mal. Mesmo que seja revestido, né? Com uma aparência... Porque senão, ó, ninguém fala, eu não consigo fazer o bem. Não tem esse tipo de queixa, né? É verdade. É muito mais alguma coisa que é da vontade, né? A pessoa quer fazer a sua vontade de alguma forma, dá uma maquiada naquilo, mas é alguma coisa ou que vai prejudicar ela, indireta ou indiretamente, né? Ou os outros, ou a sociedade, né? Então é uma busca para impedir o ser, que é bom por si, né? E se escravizar, né? Entrar numa escravização que é o mal, né? Isso voluntária, né? Voluntária e gera uma onda dissonante social de massas. Sim. Ou seja, essa dissonância no indivíduo vai sendo liderada por outros indivíduos espirituais mais contumaz, mais avarentos, sádicos. E o ser humano perde a noção e acaba respondendo, ou seguindo, numa onda social, esse prazer em destruir. Há uma massificação, né, desse desejo, ele é explorado, né? Explorado, porque manipulado. Os poderes da Terra, eles têm essa característica, né? De querer estimular isso, né, nos seres, em todo mundo, né? Interessante, né? Muito boa a sua exposição. Muito obrigado. E é verdade isso. Vamos lá. Próximo, doutor Antônio, por favor. Muitas pessoas acreditam que, para protegerem o ser, precisam satisfazer a vontade, continuando a agir como crianças nas exigências orais, anais e genitais. Abundância de comida, dependência, né? Bens materiais e prazeres mundanos. Narcisismo. Total. Então, só completando, todo o sucesso do mundo que nos é vendido dia e noite, por qualquer referência assim, que você tem, né? Principalmente de mídia, né? Sim. Ela está pautada nesses elementos aí. Então a gente vive numa sociedade em que estamos no nível infantil da existência. E quem usa neurótico. Neurótico. E quem abusa disso, quem viola, né, para o ser humano não sair dessas fases e amadurecer, são os poderes patológicos, que suprimem da sociedade a todo custo as artes e atacam os artistas. Se bem que os artistas aceitam também, mas eles também têm a própria ingenuidade. Mas sem essa questão da estética, das artes, o ser humano não lembra da realidade, que é boa, interna, não tem essa vibração, e fica mais fácil refém dessa dissonância atrás da dependência alimentar, financeira e dos prazeres como um todo. É quase que toda uma tentativa para você não ficar na rosa real. Às vezes até cria uma flor artificial, como a Fátima falou, para você louvar, endeusar uma coisa artificial que não é real, ou ficar nos espinhos. E depois, ou ficar nos espinhos. E criada pelo ser humano. Então, mentiras que nós aceitamos como complacência. O ser humano pode até, como ela disse, criar rosas artificiais. Que não, elas podem até parecer. Ela é maquiada. Mas é maquiada, estéril. E quem é o ser que mais quer copiar o ser criador de fato?
Então, é o ser patológico. Ao invés de a gente participar dessa beleza. Porque se a rosa é tão bonita... Por que não? Pra que criar, né? Pra que criar uma coisa? E se nós somos seres reais, por que não viver a nossa liberdade de amor, de fraternidade, de bondade, de justiça? Então, para viver isso, precisa saber lidar com os espinhos. Ó, muito boa. Resgatando a primeira história. Portanto, a maior dificuldade para se conduzir o ser humano e a sociedade é que cada um use da vontade para corromper o que se assiste comumente. Conseguimos destruir somente os aspectos mais fracos, o corpo, instinto e até mesmo a inteligência, mas o ser em si, essencial, é invulnerável. Então, a gente sofre as consequências de estragar o corpo, estragar nossos instintos, a inteligência, tem um rebaixamento existencial, mas o ser, ele é a criação divina por si. Não vai ser deturpado. Apesar de nós, o Ele ser continua. Agora, esse estrago que a gente faz aqui na nossa existência tem consequência. Até para a nossa eternidade, né? Sim. Porque a gente acha que vai sair impune da Isso nossa é importante, escolha. viu, Antônio? Lembrei agora de uma passagem bíblica, né? Que onde está o seu coração, ali está o seu ser. Então, onde que você está colocando o seu coração, né? É no ódio, é na raiva, na ira, no medo, na comida, no sexo. Você está colocando o seu ser nisso. No menor, né? No E menor. pensando na eternidade, acaba sendo até um sofrimento eterno, porque, como foi dito, a essência ela não pode ser destruída. Então. Só que a atitude. opção, ela é quase que, assim, permanente para a destruição. Então ele vive num eterno sofrimento de não conseguir se destruir uma coisa que é indestrutível, mas que ele está sempre em oposição. É a vontade de estragar, né? Um anjo, quando os anjos estavam caindo lá do céu, um anjo que estava meio em dúvida, depois ele voltou e ele perguntou para os outros anjos, mas qual é a vantagem de escolher, estragar as coisas para governar alguma coisa diferente? Ele falou, ele também não sei, porque quando eu consigo estragar, aí passa aquele prazer que dava e eu preciso de algo de novo para estragar algo real. Aí o anjo bobo falou assim, então, eu tenho prazer em ser real e eu não preciso estar buscando nada e eu estou sempre satisfeito. Aí o anjo de lá falou, mas e se você estiver errado e eu estiver certo? Aí o anjo falou, veja só como é a sua morte e veja como é a minha vida. Que bonito, hein? Então, e não é assim que a gente quando está... Você quer ter, se você depende do fator financeiro, da obsessão sexual comida, de alimentação, cigarro, bebida, vícios, você fuma, eu já fumei muito. Quando acaba o cigarro, você acende outro porque você quer saciar e ter prazer em fumar. Só que o cigarro acaba, o prazer acabou também. Então, você vai, mas como eu não me sacio nunca? Porque não, realmente é uma ilusão que a gente tem. No fundo, por trás, é o prazer em destruir a saúde. E quando você come demais, pergunta para uma pessoa muito obesa ou muito voraz assim, ela fala, não, eu nem lembro o que eu comi, mas eu já comi mesmo, eu estou com fome ainda. Então você está falando que nesse prazer de destruição, o ser precisa sempre de um elemento real para ele poder destruir. Ele é dependente de alguma coisa ele boa que depende existe de estragar para ter ele prazer. Poder, só que chega uma hora que não vai ter mais o que estragar. Mais, né? Muito interessante, né? Então, o prazer da doença é essa, né? Estragar o bem que tem, a saúde que tem, a inteligência, as capacidades. Agora, imagine só. Nós estamos aqui falando com vocês, né? Mas vamos fazer a reflexão. Cada um no seu serve particular. para nós também. Claro. Nós temos prazer em arrumar doenças. Sim. Então isso aí não é e depois, fácil, viu? Por quê? Olha que interessante. Porque você ficar falando do sintoma é fácil. Isso. Agora, entender a causa O que está por trás, como começa. E que é lá anterior no aspecto anímico, dos sentimentos, das ideias, e você é o responsável, aí é outra história. Então, você é o responsável. Porém, é por isso que nós estamos fazendo esse trabalho, que é para promover uma socioterapia, ou seja, uma conscientização e a interiorização. Porque todos nós temos um aspecto em nós que é o da inconscientização. Sim, isso mesmo. Então a gente passa a responder na vida da gente
sem perceber mais as próprias intenções. Então a pessoa precisa ter contato com o lado espinhoso para perceber que ela tem realmente uma intenção de fracassar, de ficar doente, de infelicidade. Se a pessoa não percebe isso, isso que ela não percebe vai dominar a vida dela. Vai tornar a vida dela espinhosa. Vamos lá então? Doutor Antônio? Posso dar alguns exemplos sobre a corrupção do ser. Gastar mais do que ganha. Mentir. Agitar o ambiente. Pensar e desejar o que não é bom. Não cuidar da saúde. Não se colocar em ação física e principalmente mental. Olha, eu recomendo até que fotografem esse quadro e coloquem no Instagram, divulguem, coloquem nos grupos do WhatsApp Gente. para ajudar as pessoas. Isso aqui, se a pessoa entender como ela faz isso na vida, no dia a dia, ela começa a se livrar de um monte de mal-estar, de doença, porque é interiorização, conscientização. E quem ajudar a divulgar isso, está ajudando as pessoas que gostam de gastar para se prejudicar a serem mais comedidas. Quem gosta de mentir, mentir menos, ou seja, prevalecer a verdade. A que os ambientes não sejam tão agitados, para que as pessoas fiquem mais no bem, né? Desejem mais o bem uma das outras, cuidar mais da saúde. Vivam o ser autêntico. E ter mais atitude física mesmo, fazer caminhada no sol, respirar, né? E a questão principal que é a psique, né? Isso. Então temos aqui um exemplo de análise, né? O cliente KS da Suécia afirmou que sente medo dia e noite. O que acha desse sentimento? Algo irracional, fora da realidade, respondeu. Nesse caso, o senhor está dizendo que passa o dia todo fora da realidade? Mas tenho medo de uma guerra atômica, retrucou. A que associa essa guerra? A destruição. Nesse caso, o senhor permanece o tempo todo alimentando ideias patológicas, em lugar de se voltar ao verdadeiro valor que emana da vida. Então, essa guerra que ele está vendo fora, onde é que está? No interior psíquico dele. Então ele faz uma guerra contra a verdade, contra o bem que ele tem, contra a beleza. Contra a realidade, E inclusive. fica nos espinhos. Isso. Fica no sistema. Né? Que o sistema, como o André falou, fica alimentando Isso. a gente de informações, de tragédias, de problemas. Então, ficar no bem para ficar Bem, bem. Vamos lá. Doutor Antônio? estou citando essa análise para mostrar como o homem passa a sua existência fixado na patologia, em lugar de alimentar e fortificar seu ser, como sendo a única maneira de viver o real, incentivando o fictício e o anormal, que é a maneira mais direta para destruir a vida psíquica e social. Pois a realização vem do ser. Lembra que eu falei daquela bolha da ansiedade? Está aqui, ó. Uhum. Então a pessoa ela fica encapsulada nas ideias dela e não consegue ter contato com a realidade. E quando que a pessoa está na realidade, ela está na realização, ela está no ser. Inclusive porque as ideias, ou o pensamento, é uma realidade. Também. O pensamento bom não é uma coisa que a gente inventa, é algo que a gente participa. Tem os nossos particulares, mas o pensamento é criação de Deus. Sim. Então, se eu nego um pensamento verdadeiro, eu estou gerando um delírio, ou seja, eu estou corrompendo a verdade. Então tem o pensamento distorcido. Distorcido, né? dissonante. Que não, às vezes a gente faz essa coisa de ver o espinho no outro, que já é um pensamento distorcido, né? Mas a gente faz, acho que muito com relação à sociedade também. A gente vê a questão espinhosa na sociedade. Não é que a gente vai ver o mundo cor-de-rosa, porque existem problemas. Sim. Mas a conduta de ter pensamentos rotineiros o tempo todo, de ver o espinho na sociedade, já é uma forma de deturpar também o pensamento, ficar só, né, na questão Isso. ruim. E Aí abafa o ser, né? E outra coisa importante observar é que a gente tem prazer de ficar nisso. Então a pessoa tem que observar que ela tira prazer de ficar no pensamento negativo, na vitimização, na raiva. Então ela tem prazer. E por que que tem prazer?
Porque ela... Por que isso dá prazer? Por que ela, né, enxerga desta forma? Por que, André? Fala você. Eu penso que é uma questão de inversão psíquica muito forte. Sim. Né? Isso Porque mesmo. para você ter prazer por uma coisa que é uma distorção, já é uma inversão no pensamento. É você ver o mal como uma coisa boa e o que Isso. realmente é bom como uma coisa ruim. O exemplo Isso, do anjo. muito bom, muito bom. O exemplo do anjo que está na vida. E o outro que está insatisfeito, em decaída. E o outro ainda tenta estender a mão para ele. Mas por que você não fica na vida? E ele cai, sofre. Então, olha a inversão. Ele estava aqui, no bem, Ah, mas ele procura lá o que ele, na verdade, negou aqui. Então, na inversão psíquica, a gente vê o que não existe como bom, e real, real, e vê na realidade algo xoxo, miúdo, pesado, a gente negativo, projeta, faz a idealização invertida. na realidade. Põe na realidade toda a nossa escolha patológica Nossa doença. e põe na nossa patologia tudo que é perfeito e bom. Então olha o inferno, Que loucura. que é a mente doente mental de Verdade. quem entra nessa picada aí dos demônios, dos anjos ruins, né? E de seres humanos que nós somos assim também mesmo. E para tratar disso, Antônio, sempre vai ser uma coisa. Seria, Antônio, Então, humildade. de entrar, mergulhar no seu seu interior. interiorizar essa questão, né? Ah, Para fazer a interiorização, Interiorização. né? Parar de ter esses espinhos ou no outro ou na sociedade, né? E ver. E começar a ver em si. Pra Porque deixar. para poder ver o que está por mais fundo ainda, né? Que é a rosa. a beleza É o do ser. jardim. O É ser. Isso, Ser. André. Muito bem, André. Só a pessoa que sente o ser tem contato também com o dos outros. Porque a percepção do próximo passa pelo relacionamento com o seu ser. Estou mostrando que o fundamento de todo bem está na essência do próprio ser. Assim como todo problema humano ou social reside no seu afastamento. Em outras palavras, só aquele que consegue se perceber e reconhecer em si o que há de bom, belo e verdadeiro, e também os espinhos, ele sabe então reconhecer no outro isso. E assim lidar com o outro também. É a questão da empatia. Isso. Porque se você tem empatia, você sabe também o bem que está no outro. A empatia é preciso ter amor próprio nesse sentido. Que nós dependemos tanto do outro e a gente entender ou aceitar que o amor, ele está quando você o dá. Quando você recusa, você já não está vendo ele e está negando esse amor. O amor tem uma função em nós de ser para o outro. É por isso que Deus, Pai Criador, ele diz o seguinte: tenha fé. Não é que ele quer que a gente aprenda a ter fé. Ele quer lembrar o ser humano que ele foi feito dentro dessa fé e dessa lei. É uma lei natural da nossa criação, do nosso ser. Só que nós perdemos a memória disso porque caímos na alienação, na inversão, na inveja. À medida que a gente vai conscientizando isso, a gente vai retornando ao ser. Ou seja, a sanidade. A sanidade vem daí, né? É isso mesmo. E serção não quer dizer que tem que ser perfeito. Serção é estar em contato com as suas imperfeições, com as suas qualidades e, sobretudo, com o seu interior como um todo, né? Agora, é uma obrigação da gente procurar ser como nós fomos feitos para ser. Autênticos, né? autênticos. Isso que você está falando, que é o ficar na fé, ficar no amor. E isso é o regar a rosa, né? Isso, André. Regar a A rosa. conduta. É isso. É o esforço no sentido de se manter naquilo que é bom, né? Que não é fácil por conta da inversão. Isso mesmo. Então, nós todos temos uma inversão psíquica que trabalha a nossa vontade contra a nossa essência, Contra o nosso ser, né? contra o nosso ser. Então, todos nós, à medida que a gente vai se conhecendo, nós vamos ter que ter muito esforço para segurar a nossa vontade. Porque a gente é assim, né? Todos nós. A gente tem o ímpeto de destruir, de estragar, de reclamar, de brigar, de fazer fofoca, Se de mentir. deixar solto, a tendência Não é? natural é de Isso. estragar. de estragar. Então isso é destruir o ser. É. E não dá pra ser capeta e ser feliz, viu, pessoal? Não tem como. Não dá. Eu já tentei e não deu certo. É melhor parar, né? Vamos lá. Então, para a gente refletir, uma mensagem do Dr. Keller. O indivíduo que não olha para si é porque não deseja viver o ser, seja o seu ou o dos outros. Posso dizer também que quem não acata o próximo não se aceita, pois somente a aceitação do outro
é que o leva à autoconsideração. Olha que bonito. Então, como eu trato o outro, eu me trato. Se eu aceito o outro, aquilo que eu aceito no outro, eu já aceitei anteriormente em mim mesmo. Que bonito, né? Interessante, porque quando a gente arruma inimigo, é porque a gente idealizou, estava na alienação. Mas o importante é perdoar por isso mesmo. Porque aquele que faz inimizade com a gente, conforme o que tenha feito, ele não fez só contra você, contra a gente. Ele corrompeu o próprio Contra ser ele mesmo, dele. né? Então o azar de quem faz a maldade é de quem faz a maldade. Sempre. Então ele não é nem perdoando o outro, Mas ele é está assim, perdoando a assim si mesmo mesmo. de ter idealizado Isso. uma coisa fora da realidade e Isso. esperar um comportamento do outro que não é. E geralmente quem faz maldade é quem não se perdoa. Isso. E se Quem está enche, se condenando. e se enche de culpa, né? Então vamos lá. A gente vai deixar o nosso muito obrigado para os nossos amigos que estão participando. Deixar o telefone de contato 989-880317, novamente 989-880317. O e-mail é prof.valbz@yahoo.com.br e abrir para os questionamentos dos amigos, tá bom? Então vamos lá. Os questionamentos ou mesmo as intervenções, né? Vocês podem falar.